Ah, só sou curioso. Eu sou líder de desbravador, líder de aventureiros. Coloca aí pra gente saber, tá bom? E se você puder também escrever qual que é a sua maior necessidade no departamento infantil. O que você vê aí de problema? Falta de recursos, como manter voluntários no nosso departamento, que ninguém fica por ali, e não sei, financeiro. Veja aí e fala também pra gente no chat, tá bom? Pronto, então acho que tá recording, né? Tá sendo gravada. Então vamos lá. Gente, por que é importante contar a história? Vamos ver se alguém abre aí o microfone e participa. Por que é importante contar histórias? Eu já falei algumas coisas aí. Quem vai? Vamos, participação ativa. Vamos lá, que agora a gente pode fazer esse contato. Vai, quem tem algo a dizer? Por que é importante contar histórias? Para que as crianças possam gravar melhor as histórias. Melhor retenção do conteúdo. Parabéns. O que mais? Histórias podem ensinar lições. Isso, histórias ensinam lições maravilhosas para a vida da gente, não é verdade? O que mais? Dar vida a um fato que aconteceu. Isso! Histórias são poderosas, são ferramentas poderosas e nunca sai do estilo, né? Nunca sai de moda, né? Como a gente pode dizer. Então, como eu disse anteriormente, Jesus era o maior contador de história e nós temos que seguir o quê? Os seus passos, não é verdade? E como que ele compartilhava as suas histórias? De maneira interativa. Ele estava sempre pegando um objeto, né? Eu acredito que quando ele estava contando a história fez a parábola da semente de mostarda, eu acredito que ele estava passando ali por uma plantação de mostarda e ele pegou a sementinha e falou sobre ela. Não é verdade? Se Jesus estava lá no barco, então ele contava uma história de peixe, de pão. Se eles estão comendo na mesa, ele falava, olha, eu sou o pão da vida. Tudo ele aplicava no dia a dia, gente. Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que preparar algo muito especial para ser impactante. Mas eu descobri que não precisa. Ele tem que fazer sentido para a criança, certo? Então, assim, a gente está ensinar para a criança no dia a dia a importância de contar a história, a importância da fé, a importância da Bíblia. Como a gente pode estar aí lembrando de todas essas coisas, de todos esses momentos e usando todas. Opa! Eu achei que estava falando comigo, era um erro técnico. Mas o que eu vejo aqui nas minhas filhas é que, e como eu disse na live, né, eu fui treinada, a minha mãe me treinou para essa criatividade fluir, certo? E eu treino as minhas filhas da mesma forma. E eu vejo, por exemplo, esses dias estávamos ali colocando o vacuum, né, o aspirador de pó, que é tipo um robozinho, né, que ele vai e vai pela casa, e ele ficou preso no sofá. E aí a minha filha, e ele começa a bipar, bip, 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 e a minha filha saiu correndo e falou assim, mamãe, eu vou resgatá-lo, eu vou resgatá-lo. Então ela foi, correu lá, pegou o aspirador de pó, desligou, ligou novamente e colocou para funcionar. E depois ela chegou para mim e falou assim, mamãe, esse aspirador de pó é igual nós. Eu falei, mas como? Esse aspirador, a gente pode pensar que ele é eu. Porque quando eu preciso de ajuda, para quem eu peço? Eu peço para você, mas eu peço para Deus também. Não é verdade? E olha só, ele ficou gritando por ajuda. E aí quem foi resgatá-lo? Jesus vem ao nosso encontro e ele nos resgata. Olha só, eu falei, oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada, porque os ensinamentos que a gente dá diariamente para os nossos filhos, para as nossas crianças,
na Escolinha Sabatina, construção do conhecimento, pays off. Como que a gente fala assim? A gente tem um reward. Gente, não tá vindo a palavra. Não consigo falar em português essa palavra. Então, a gente vê o resultado, tá? Aí, a gente tem o resultado, né? Imediato. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, eu não vou falar muito sobre como contar histórias. O que eu vou mostrar aqui são recursos que a gente pode utilizar. Porque a gente sabe, contação de história, a gente precisa ter entonação, a gente tem que mudar de vozes, nós podemos usar, como que fala? Instrumentos musicais, né? Efeitos sonoros, podemos utilizar a nossa face, né? Tem que mudar. Se você está falando uma história feliz, você tem que sorrir. Se você está triste, você tem que estar triste. Se você está preocupado, é preocupado. Então, tudo isso nós todos já sabemos, que vocês são especialistas em contação de história. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês são métodos práticos, recursos práticos, fáceis de encontrar, de ser usados e que pode ser utilizado em qualquer história da Bíblia que você for trabalhar. Tá bom? Vocês estão prontas para mim? Então, vamos lá. Eu gostaria... antes eu ia mostrar isso daqui, ó. Como olha só. Só rapidinho, vai, antes de eu começar. O nosso cérebro, ele foi feito para reter histórias. Deus é tão perfeito, né, que ele criou o ser humano com um cérebro para reter histórias. E olha só como a gente retém a aprendizagem, como a gente suga o aprendizado. Então, o cérebro, ele recebe a informação, certo? Ele guarda. Então, temos ali, eu sempre falo para minhas filhas que o cérebro, ele tem várias caixinhas, né? Eles têm os gominhos ali. Cada gominho ali, ó, é uma caixinha. Imagina que é cheio de caixinha. E ele, então, pega essa informação, o que é importante, ele coloca dentro dessa caixinha ou dessa gavetinha. E ali fica o que é importante. E aí o cérebro, então, vai, quando você precisa daquela informação, assim como a minha filhinha foi lá e ela pegou aquela informação, aquele versinho da mentira, no momento exato que ela ouviu que eu estava falando que a minha amiga estava mentindo. Então, ela pegou aquela informação e ela usou, certo? Agora, o que for visto, o que for estudado várias vezes. Então, por isso que é muito importante que a criança, que nós contemos as histórias. É incrível que a criança não se cansa de história, não é verdade? A gente fala, mas não cansou? Mãe, conta de novo aquela história. Ai, de novo. Por quê? Porque ela está querendo memorizar, ela está querendo guardar nessa gavetinha essa informação. E a gente tem que ter paciência para contar repetidas vezes, não importa quantas vezes a criança quiser, até ela se tornar capaz de contar a história de volta para vocês. E aí, quando ela pode contar, aí ela vai parar de pedir para você contar, repetir a historinha. Não é verdade? Então vamos lá. Quais são as formas que a gente pode, então, contar uma história? Primeiro, gente, pega bíblias, diferentes bíblias que você tiver e veja qual linguagem que você quer usar, uma linguagem mais fácil, que seja gostosa para a criança entender. E você vai, então, procurar nas bíblias de criança e na Bíblia nossa também, de adulto, como contar aquela história. Tenha certeza que você sabe todos os detalhes das histórias. Então, você pode contar essa história usando suas próprias palavras, certo? Eu vou compartilhar aqui o meu slides aqui com vocês, meu PowerPoint. Então, primeiro, você conta com as suas próprias palavras. Você pega, lê a história e tá sabendo direitinho, você lê com as suas próprias palavras, certo? Você pode ler uma história. Sim, você vai ler, mas você vai ler empolgada, certo? Você vai ler de boa,
sem ler, ficar com os olhos aqui. Você vai ler, você pode olhar e você olhe para a criança, certo? Você pode, o terceiro aqui, fazer uma encenação. As crianças adoram encenação. E olha aqui, esse método aqui, que eu achei super fácil, acredito que aí no Brasil também tem essas bandanas, não tem? Que eu acho super prático para a gente fazer os personagens bíblicos. Olha, e eu pego esse negócio aqui que é um negócio de... Eu não sei como que fala, e é um hairband de cabelo, ó. E aí você faz rapidinho uma encenação com as suas crianças. Ao invés de pegar fronhas, um negócio grande que não dá e amarra aqui. Gente, isso daqui é super prático, tá? Uma bandana e um amarrador, não é um amarrador, é um lacinho assim, né, de cabelo. Super prático, faz uma encenação com as crianças, certo? Isso daí é poderoso. E quando as crianças vivenciam, elas acabam retendo mais aquela informação. Constrói a cena da história com elas. Os mais velhos, os pequenininhos, faça com que eles façam uma atividade manual, mas aí aquela atividade manual faz parte da cena que você está contando, da história que você está encenando, certo? Ou simplesmente sharing, falando, né? Contando para a criança. Você pode usar limpadores de cachimbo. Olha só, faz esses fantochezinhos aqui, ó, super bonitinho. E as crianças amam. E principalmente agora que a gente está fazendo essa escola sabatina virtual, né, gente? Que às vezes é tão difícil trabalhar, né, com as crianças. Faça o seguinte, dê ideias para os pais, mande uma lista de material para que os pais comprem, ó, e fala exatamente onde tem, o preço, entendeu? Se não for acessível, talvez a associação, a sua igreja, não sei, possa fazer uma bolsinha com materiais para que as crianças possam fazer em casa. Então, cada sábado você vai ter ali um materialzinho para a criança trabalhar. Né? Ó, o primeiro sábado é o limpador de cachimbo, então você vai criar o seu próprio personagem e você vai contar essa historinha com o seu personagem. Então você está contando, mas a criança está participando com você, certo? Você pode usar o avental, que é muito comum aí no Brasil, né? Você pode usar desenhos. Enquanto você conta a história, a criança pode estar desenhando o que você está falando. Ah, então, tá, por exemplo, José. Você tem... você pode fazer ali um desenho super simples, uma cabecinha e bracinho, perninha, super simples, e fazer com que as crianças desenhem também. Quantos irmãos José tinha? Então, eles vão desenhar ali todas as cabecinhas. E aí você pode trabalhar as emoções também com as crianças através das cores da túnica, né, de José. Então é muito poderoso o desenho, a criança está participando ativamente e ele pode então depois conversar sobre o assunto. Ela pode desenhar com giz lá fora ou numa lousa, se ela estiver mais no chão, é super gostoso. Certo? Você pode usar massinha de modelar, então fala para ela fazer o mundo, fazer o personagem que você está trabalhando, ou uma emoção, ou alguma coisa um sentimento ruim, ou o que faz te lembrar. As crianças são tão criativas, elas criam coisas incríveis, incríveis, que a gente não tem nem noção, né? Eu peço ajuda para as minhas filhas muitas vezes nas minhas classes, porque elas são muito mais criativas que a gente. Então, outra maneira é através de pesquisa, observação. Então, leva as crianças para fora da sala, ou pede para elas, se você está fazendo virtual, pede para elas irem lá fora, tira uma foto, entendeu? De um bichinho, de uma caterpillar que se transformou numa borboleta. Gente, tenha certeza que o seu microfone esteja desligado, por favor, para a gente não ouvir o seu barulho, tá bom? Obrigada.
Então, observe a natureza. Isso aí é muito importante. Quando você está lidando também com ciências, né, observação, make sure que elas, tenha certeza que elas estejam, talvez, escrevendo sobre o assunto, peguem algo importante sobre aquilo e vá contribuir com os outros alunos e com o professor também. Lego, usem Lego, se a criança não tiver Lego. Olha aqui, a minha filha, acho que eu vou estar na tela pequenininha, vocês não vão nem ver, mas a minha filha fez aqui o tabernáculo, né, o santuário que a gente estava estudando, então ela criou o tabernáculo e foi uma experiência muito positiva, muito gostosa de trabalhar, as crianças adoram. Se não tiver esse recurso, novamente você pode dar outras ideias, da massinha, desenho, ou qualquer coisa que eles tiverem em casa, certo? Mas dê oportunidades, dê ideias para eles trabalharem. Eles podem produzir vídeo, podem produzir um blog, que, gente, olha, nós não temos noção de quão criativos e quão talentosos são as nossas crianças, certo? Principalmente os mais velhos aí, eles fazem, e olha, é incrível o material que eles produzem. Já fiz e eu recomendo. Tenha um saco surpresa ou uma caixa surpresa. Então, antes de começar a história, traga aquele momento de emoção, de mistério, né? Que a criança adora um mistério, né? O que vocês acham que tem aqui dentro do meu saquinho? E aí a criança pode fazer perguntinhas e você vai, então, falando sim ou não? É um animal? Aí você fala, sim, ele arrasta no chão? Não. Ele voa? Sim, ele voa. Então, o que vocês acham que é? Aí eles vão falar, uma borboleta, é um não sei o que, é um passarinho. Aí, sim, é um passarinho. Aí, então, eu posso perguntar, o que vocês acham que eu vou contar? Que história que vocês acham que eu vou contar com esse passarinho? Então, assim você vai trabalhando. Você trabalha no primeiro momento ali, curiosidade, né? Então você já está reaching out, atingindo o seu aluno que é imaginativo, que ele gosta de imaginar. E aí depois você vai trabalhar os outros alunos, né? E os outros ensinos, learning styles, estilos de aprendizado. Você pode fazer sequência de figuras. Então, a partir do momento que você conta uma história, a criança pode estar desenhando, ou você pode imprimir da internet a história em quadrinhos e você envia para eles, certo? Não estou falando de Zoom, estou falando presencial também. Então, você enviou para eles esse material, o pai pode imprimir ou eles podem desenhar, usem a criatividade deles. E aí, no final da história, eles vão colocar as figuras em ordem. Isso aí é tão importante, que às vezes eles não lembram de detalhes e essa sequência de figuras vai ajudar, então, eles saberem detalhes da história, certo? Você pode usar o flanelógrafo, que pode ser legal, pode ser interativo também, fazendo perguntinhas, fazendo com que a criança participe. Claro que a gente não vai voltar na década de 70 lá, que a gente usava muito, né? Que era muito usado. Eu cresci com flanelógrafo, eu adoro. Eu tenho bastante aqui em casa, trabalho com as minhas filhas e elas gostam muito. Você pode usar figuras magnéticas. Tem vários livrinhos, né? Que tem as figuras magnéticas. Tanto esse aqui é um dos livrinhos que a minha mãe me deu muito tempo atrás, deu para as meninas, a Aventura da Bíblia, e as crianças então podem colocar um magnético em cada página. É muito legal, muito divertido, as crianças amam esse recurso. Outra coisa, nós já falamos de desenhos, mas aqui está uma ideia de desenhos simples que foi mencionado. Prendedores de roupa, você pode usar com historinhas, você pode usar para memorização de versos bíblicos. Se você é líder do desbravador ou dos aventureiros, eu fiz aqui a lei e o voto dos desbravadores e eu peço então para que eles coloquem em ordem, eu dou tudo misturado e eles vêm então e colocam em ordem.
E eu fiz também desenhinhos, né, para que eles possam memorizar, principalmente a classe de amigos, né, quando eles estão começando lá, ou os pequenininhos dos aventureiros que às vezes não conseguem isso daqui. Eu fiz os meus cartõezinhos que eu desenhei à mão, com canetinha mesmo, eu criei umas imagens e eu mostrava para as crianças, pedia para eles colocarem em ordem. Desculpa que está tudo aí virado, mas então as crianças, eles conseguiram memorizar a lei e o voto do Desbravador e do Aventureiros também, certo? Fantoches! Ai, fantoche é muito gostoso, né, gente? As crianças amam fantoche. Você pode ter os seus fantoches ou você pode pedir para que as crianças façam o seu próprio fantoche. Cadê o fantochezinho que minha filha fez? Aqui, ó. Isso ela fez esses dias, não sei se vocês estão vendo, mas de meia mesmo. E isso daí a gente faz, né, nas oficinas. Então, é muito gostoso de fazer, a criança adora fazer e vai ser o jeitinho dela. E ela vai contar a historinha com o próprio fantoche dela. Olha que legal! Manda uma meia, manda lãzinha, manda coisinha aí num saquinho para a criança e ela faz em casa, né? É uma ideia muito legal, muito gostosa de ser trabalhada. Você pode fazer também fantochezinhos de dedos. Você pode usar bonequinhos de madeira, pinta da maneira como você quiser. Acredito que tem aí nas casas artesanais, né? Deve ter bonequinhos de argila, você pode fazer, ou você pode já comprar também. Você pode usar as pedras, a gente usa muito as pedras aqui. E a maneira como a gente usa as pedras, geralmente as pessoas fazem palavras de motivação e elas colocam então nas trilhas, nos parques onde a gente caminha, né? E então as pessoas quando vão caminhar, claro que ela vai achar a pedra e ela vai ler aquela palavra de motivação. Então eu sempre estimulo as minhas filhas e os meus aluninhos a fazerem as pedrinhas da maneira como que eles queiram. Aqui foi feita com o giz de cera, né, que você faz ele melted, não estou conseguindo achar a palavra. Aqui eu pintei com nail polish, que é coisa de pintar a unha, ou você pode pintar com tinta normal mesmo, acrílica, né? E aí você coloca um versinho da Bíblia e você pode colocar então numa trilha ou no trajeto para a escola, onde você quiser. E a pessoa que achar aquela pedra, tem certeza, você ore antes de colocar aquela pedrinha e ela vai ser abençoada. Você pode também fazer os personagens bíblicos na pedra. As crianças podem desenhar e para você contar a sua historinha ou a criança contar a historinha dela em casa, certo? Você pode usar o diorama, que eu amava fazer, minhas filhas amam fazer, a gente faz muito, principalmente no Natal, gente. Olha, isso daí é um recurso muito legal, tem muita ideia na internet, que você pode imprimir, fazer o diorama, e a criança pode deixar lá na sala, né, durante o mês de dezembro todo. Muito lindo, é um recurso lindo, lindo, lindo. Minhas filhas amam, a gente faz isso todos os anos. Usa palito de sorvete para fazer os personagens da Bíblia, contar a sua historinha. Aqui a minha filhinha fez, não sei se vocês veem, eu sei que vocês veem bem pequenininho eu, né, que a minha tela, eu tô compartilhando, mas olha, você tem aqui os palitos de sorvete que ela criou, que ela desenhou. Agora você pode fazer os seus próprios, principalmente quando você está contando a historinha no Zoom. É um recurso muito legal, porque dá um efeito joinha para você na sua tela. Ó, deixa eu ver aqui, vou até tentar parar de... Olha, se vocês conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Olha só que legal, você chega pertinho, você vê a imagem bem certinho. Então é muito legal quando você está contando a historinha, você está contando, deixa eu ver, eu tenho os bichinhos aqui que eu fiz também, ó. Você pode
fazer ele pular, o elefante, o macaco, e assim, olha, é muito legal. Você pode imprimir, ou você pode desenhar. Isso daqui eu desenhei e pedi para as crianças fazerem, e pede para elas mostrarem na telinha. Gente, mostra o seu recurso. O que você fez? Ai, que legal! Valorizar o trabalho delas, né? Para que elas se sintam importantes também. Estão em casa, está sendo muito difícil, mas, gente, não deixe de fazer escolinha sabatina com elas. Faça, mesmo que seja só para contar uma historinha, só para saber como foi o dia delas, como foi a semana delas, porque é tão importante para a criança, né? Ter esse momento, faz uma oração. Olha, quais são as orações que a gente pode orar por você, né? Trabalha medo, que agora é um negócio muito importante para ser trabalhado. Trabalha as emoções com eles. Olha aqui, esse daqui é uma outra. Talvez eu vou mostrar ali mais para frente, mas já vou mostrar que está aqui na minha mão. Minha filhinha fez da Rainha Esther, o Rei Assuero e o outro ali, que eu esqueci o nome em português. E então, você pode usar qualquer coisa, colher, você pode usar a sua colher de pau para fazer também, né, os personagens bíblicos. Então, seja criativo. Tubo de papel higiênico é muito legal. Eu guardo todos, higienizo depois e dou para as crianças. Elas amam, fazem. Nossa, miséria com um tubo de papel higiênico. E você pode fazer. Lembra essa televisãozinha? Gente, como eu adorava fazer isso quando eu era criança. Coloca ali, ó, a criança desenha a historinha e ela vai passando como se fosse uma TV ali de material reciclável, né? Pode ser uma caixa de cereal ou uma caixa de leite, qualquer coisa ali, qualquer caixa dá, né, para fazer isso. É muito gostoso, muito legal. A criança ama isso. Você pode fazer uma linha do tempo com a criança. Você faz tanto na sala de aula ou no papel. Isso aí com os maiores, eles gostam muito. É muito legal. Você pode fazer num blog, entendeu? Você pode fazer num Google Drive, num Google Document, pedir para cada um incluir algo para a linha do tempo e dar desafios para eles. Pesquisa, gente, vai lá, vocês podem fazer, né? Natureza, já falamos da natureza, mas a gente pode aprender tanto sobre a natureza, na verdade. E você pode pegar filmes, né, do YouTube, pedir para eles assistirem sobre um passarinho, a importância de cuidar da nossa natureza, cuidar do meio ambiente. Por que é importante? Que nós somos stewards, nós somos gerentes, né? Nós somos gerentes desse mundo. Jesus nos colocou aqui para gerenciar esse mundo, para cuidar. Então é muito importante eles saberem sobre isso. E balões, eu amo balão é vida para mim. Então, balão a gente pode trabalhar de várias formas. Você pode fazer ali balões de escultura, que é maravilhoso, as crianças amam, principalmente se esteja assim com eles, né? É fantástico ver a carinha deles, né? A gente geralmente faz a espada para os meninos, e aí eles vão ser os guerreiros, né? E aquela espada vai representar a Bíblia. Então, a gente tem sempre que colocar o lado espiritual, claro. A gente vai fazendo, à medida que você vai fazendo, você vai conversando com a criança, certo? Se você vai fazer um cachorro, você vai fazer uma tartaruguinha que vai ficar aqui no pulso, o que quer que seja, uma florzinha, o que quer que seja, você tem que sempre mencionar, ter um ponto focal, o que eu quero que a criança aprenda, não é simplesmente fazer, tá, gente? Toda vez que você vai contar uma história, não conte uma história somente. Tem um ponto focal, você tem que ter uma meta, o que eu quero alcançar com essa história, tá? Com essa atividade. Então, por exemplo, aqui, ó, semana passada, na realidade 2 semanas atrás, a gente trabalhou os nossos medos, que eram gigantes, né? Falamos sobre Davi e Golias. Então, eu pedi para que eles tivessem 2 balões. O primeiro, então, eles começaram a inflar
encher, né, esse balão e falar os medos que eles tinham. Ah, o corona, é porque eu não posso sair de casa, eu tenho medo do escuro, tenho medo... Os medos deles. Tem medo de cobra e tal. E aí eles foram falando. E a gente foi enchendo esse balão. Cada vez que eles falavam, a gente enchia. No final, eu falei assim, a gente fez uma oração e eu falei assim, agora você vai soltar esse balão, porque esse balão não faz parte mais da sua vida. Certo? Porque nós já entregamos nas mãos de Deus. Então eles soltaram. E viram o balão, então, voar, né? No quarto onde eles estavam. E aí, então, nós pegamos um outro balão e nós enchemos um outro balão. E nós falamos, então, sobre a fé, a confiança em Deus. Quão importante é a gente confiar em Deus. Então, eles escreveram, eles encheram, escreveram fé. Nós fizemos um nó. Então, eu falei para eles, olha, esse balão vai ser uma representação da sua fé. Então, todo medo que você tinha não vai mais existir. Já acabou. A gente já colocou nas mãos de Deus. Agora você tem que confiar. E você vai ver que essa confiança, que essa fé vai trazer alegria para sua vida. Porque não é gostoso a gente brincar de balão? Quem não gosta de brincar? Quem não gosta de brincar de balão? Tá falando certo. Então eu falei para eles, então vocês vão brincar com esse balão. E aí eles amaram, porque eles ficaram brincando. E outra maneira também de trabalhar balão é colocando aguinha dentro, certo? Não vai dar para fazer, para mostrar para vocês. Mas você coloca a água, faz experimento em casa, ó. Coloca a água dentro do balão. E aí você coloca uma vela. Até eu já tinha, esse daqui eu usei com eles. Você vê a marca aqui. Então você coloca uma vela embaixo. Tenha certeza que você está colocando debaixo da água, porque se pegar nesse látex aqui, vai estourar com certeza, mas se ele pegar só na água, ele não estoura. Então você pode falar quão importante é nós, mesmo no meio de adversidades, meio de problemas, pessoas que não confiam em Deus, que estão falando coisas confusas, a gente confiar, ser firme nos princípios, ter a nossa própria opinião, e saber que Deus vai nos proteger. Você pode também contar a historinha dos 3 amigos de Daniel, né? Que foram jogados lá na fornalha. E explorar isso aí, gente. Falei muito de balão, vamos passar. Truques mágicos. Falei a palavra mágica. Muitas pessoas têm muita dificuldade de aceitar truques na igreja, e eu entendo completamente porque eu era uma delas, mas por muitos anos eu tentei achar uma forma positiva, efetiva de trabalhar milagres, tá? Isso daqui, se você for contra, não faz mal, deleta isso daí, mas eu preciso falar. Por muitos anos, então, eu tentei achar formas de contar os milagres de Deus. Como que eu posso contar a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, eu achei uma forma para contar com esse saquinho mágico, certo? E é muito poderosa. E eu explico para as crianças que o milagre que Deus fez é só Ele que pode fazer. Aqui é só um truquezinho, certo? E várias vezes eu mostrei para a criança, quando ela ficava muito curiosa, eu mostrava o truque. Mas depois eu parei de mostrar o que estava acontecendo, mas eu falava, é só um truquezinho. Tem algo aqui especial, mas não é nada muito não é nada fora do normal, certo? Qualquer pessoa pode fazer. Agora, os milagres que Deus fez, realmente só Ele fez. Então aqui, por exemplo, eu posso mostrar, ó, que não tinha nada no saquinho, certo? Não tinha nada nas cestas que os discípulos foram buscar lá na região, né, que eles estavam, nas vilas. Mas depois, o que aconteceu? Deus fez a multiplicação dos pães e peixes, e aí você pode, se você está pessoalmente, você pode dar para cada um deles. Geralmente eu escrevo o versinho bíblico, né, que eu quero que eles conheço, então você vai distribuindo, ou você pode trazer aqueles peixinhos, né, também pode colocar aqui dentro, o que você quiser.
essa é uma maneira muito legal de trabalhar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Esse é um outro recurso, essa corda, que me ajuda muito a trabalhar a história de Pedro, né, que ele andou nas águas. Você pode usar maisena também, né, para fazer a água. Tem vários recursos para uma história, você pode utilizar vários recursos, mas esses daqui para mim são muito especiais. As crianças realmente amam e ficam muito impressionadas. Por exemplo, esse você fala que Pedro andou quando ele confiou e depois, quando ele tirou os olhos de Deus, ele caiu e começou a se afogar, né? E novamente explica para as crianças como que é feito. Esse também é um outro recurso, que é o Invisible Ink, que a gente fala do pecado. Cada criança vai e ele fala o seu pecado, e aí a tinta acaba desaparecendo no final. Não vai dar tempo de eu mostrar como funciona, mas é um negócio fenomenal e que tem um impacto muito grande quando a gente está ensinando essas coisas para as crianças. Você pode usar experimentos, né? A ciência para contar histórias. E eu acho que uma que vocês conhecem, que é bem famosa, né? É esse daqui da água, que você coloca o iodo, né? Que representa o nosso pecado. E aí você vai lá falando dos pecados. E aí cada criança fala, eu sou pecado, eu menti, eu desobedeci a mamãe, eu briguei com meu irmãozinho e tal. E aí depois você vai. Eu gosto muito desse portador de canudos. Acho que deve ser assim que falam. Você guarda canudos, então é um negócio que tem ali, ó, um potinho, né? Então, geralmente eu coloco a água sanitária ali, né? Eu fiz a cruz. Não vai dar para fazer porque estou bem pertinho de vocês. Então, eu vou colocar a água sanitária aqui, ó. Mas, então, imediatamente, o que acontece é que os nossos pecados, então, quando a gente aceita Jesus, pede perdão, ó, os nossos pecados são perdoados. E é muito, muito poderoso isso daqui. Você pode ensinar as crianças a fazerem, pode falar para os pais comprarem, iodo é baratinho, água sanitária todo mundo tem em casa, né? E eles podem fazer com um copinho mesmo, e é muito poderoso esse daqui, esse recurso. E eu tenho outros também. Nosso tempo já acabou, já falei 45 minutos, gente. Lições com objetos, vocês estão aí comigo ainda? Tá todo mundo aí? Como que tá? Porque já passei 15 minutos do meu tempo. Tá ótimo. Tô arrumando casa te ouvindo. E aí, continua, não continua? O que vocês querem? Continua, por favor. Ai. Vou falar mais Será um prazer te ouvir. Por favor. Tá, vou falar mais um pouquinho então, tá? Vamos ver se vocês aguentam aí ficar comigo mais um pouquinho. Então, lições com objetos. Qualquer objeto pode ser usado para uma lição bíblica. Qualquer objeto. E no final dessa oficina, eu falei para vocês que a gente está dando oficinas, e uma das oficinas eu ensino você a pensar e como montar uma lição com objeto. Então, como você pensa, como você faz é o processo de criatividade, né? Como criar. Então, é um processo fácil, simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Vocês viram que eu contei para vocês da minha filhinha, né? Então, elas acham lições em tudo. Tudo, quando a gente está comendo, é um pão que ela torra, é uma comida que ela tem no prato, é uma matemática que ela está fazendo, é uma dificuldade em aceitar o erro do próximo. Qualquer coisa, gente, é incrível como as crianças se desenvolvem e a gente também se desenvolve quando a gente aprende o processo, como fazer. Então vamos lá, você pode usar também cores, gestos, eu uso muito isso para ensinar os dias da criação, por exemplo, eu faço através das cores.
por exemplo, o primeiro dia, né? Haja luz, então a cor branca. E aí a gente faz uma velinha. E aí eu peço para a criança, dia primeiro, ó, apaga a velinha. Jesus criou a luz. Fecha os olhinhos, vamos imaginar uma escuridão, muita bagunça, água, terra, tudo misturado. Agora abre os olhos e você conta várias vezes para que eles vivenciem isso. Façam um gestinho, vejam a cor, vejam um visual. Vocês estão vendo lá em cima que eu tenho o visual também. Então é muito importante que você trabalhe gestos para que elas se envolvam num todo. Certo? A criança precisa se envolver de corpo e alma, como a gente fala, né, brasileiro? E eu tenho essas 6 cores também, que eu ensino as 28 doutrinas para as crianças, divididas em 6 categorias, e com gestos. Depois eu faço brincadeiras, a gente desenha, e é um negócio fantástico você trabalhar cores, gestos, música, certo? Sempre inclui música também. Instrumentos, como eu disse, você pode fazer efeitos sonoros. Você está contando a historinha, então fala para a criança fazer ali um efeito sonoro. Faça, desculpa, esses instrumentos em casa, super fácil. Isso daqui, ó, 2 copinhos com uma fita aqui no meio, com outras fitas aqui decorando. Gente, dá para fazer também com garrafinha de água, rolinho de papel higiênico, com arroz dentro. Pode ser feito também com um chacoalhinho ali, ó, com um ovinho da Páscoa, né? Tanta coisa que dá para ser trabalhado, que as crianças podem fazer em casa, que você pode usar para fazer a sua escolinha sabatina. E eu vou repetir isso, porque eu ouvi dizer que a maioria das professoras não estão fazendo escolinha sabatina para as crianças. Mas, gente, por favor, entre em contato com a gente. Se você precisar de ajuda, como trabalhar na escolinha, no Zoom, a gente está aí à disposição. Não deixe de fazer escolinha sabatina com as crianças, porque é muito, muito, muito importante, certo? Agora, eu quero que vocês peguem aí essa história, vocês vão fazer comigo. Pega uma folha, por favor, rapidinho. Todo mundo, pega uma folha qualquer que você tiver aí, que eu quero contar essa história fazendo com vocês aí, tá bom? Vai lá. Vou dar uns 30 segundos para vocês. Vai lá, mostra aí a folha. Tem a folha? Tá, vamos trabalhar com as crianças, então, como chegar ao céu. Tá? Peguei essa ideia de origami no YouTube, mas eu criei a minha própria história, que eu achei que convém mais porque eu quero contar para as minhas crianças. Agora, você pode usar esse recurso e contar a história da forma que você quiser, tá bom? Essa maneira como eu achei legal, achei que convinha e eu alcançava a maneira como eu alcancei os meus objetivos, tá bom? Então tá, como podemos chegar ao céu? Vamos lá. Algumas pessoas, então as pessoas têm diversas opiniões sobre como ir para o céu, não é verdade? E às vezes é confusa para as crianças e até para a gente como adulto. Então, o primeiro conceito que as pessoas falam muito é que a gente tem que ser perfeito, assim como a nossa folhinha está perfeita. Mostra aí a folhinha perfeita. Então, tem que ser perfeito. A gente consegue ser perfeita? Dá um joinha ou não? Sim ou não? Não dá para ser perfeito, gente. Não dá, é impossível. Isso, a criançada aí, amém! Faz aí com a tia, ó. Vai lá. Agora, gente, pega uma pontinha aqui, vai dobrar a sua folhinha, ó. Porque não tem como ser perfeito, não é verdade, gente? Então, todos nós
fugir disso. Todos nós somos pecadores, né? Mas, então vamos lá, dobramos direitinho aqui. Então agora você vai ver, se você abrir, você vai ver que você tem uma marca, é a marca do pecado, né? Que todos nós temos. Então essa... aí o próximo conceito é que as pessoas acham é que a gente tem que ir para a igreja, que se a gente for para a igreja, a gente for lá todo sábado, todo domingo, ó, dobra essa parte agora aqui, se a gente for para a igreja todo santo sábado, sexta-feira, culto de quarta-feira, e a gente vai ser salvo. Joinha ou não? Sim ou não? Igreja salva a pessoa? Ir para a igreja, só isso salva? Não, gente, ir para a igreja faz parte, né, do nosso processo, mas não é o que vai nos levar para o céu, certo? A criança tem que entender. É importante para a igreja? É, mas, por exemplo, agora eles não estão indo. E aí? Como você vai fazer? Não é verdade? Então você tem que aprender, eles têm que aprender que a igreja é eles. Nós somos. Porque a igreja é formada de membros, não é verdade? Então você trabalha isso. Tá. Não é indo para a igreja todo sábado que vai nos levar para o céu. Então vamos tentar o próximo? A gente vai dobrar então ao meio, tá vendo? Tá aqui essa parte, você vai dobrar ao meio. E vai ficar um triângulo e um retângulo ali embaixo. É um quadrilátero. Tá? Você tá vendo um triângulo e assim, mostra aí pra mim, pra eu ver se você tá fazendo certinho. Se não fizer certinho, depois não dá certo. Quem mais tá fazendo aqui? Acho que ninguém pra lá, só na primeira página aqui, tá? Então vamos lá, mostra aí, parabéns pra vocês que estão fazendo. Tá, agora aqui eu vou fazer isso daqui ó, como se fosse uma doação, tá? Aqui é a minha cestinha ó, de doação, que às vezes a gente acha que a gente tem que ser... só a gente ir lá nas dorcas, ajudar, dar alimento, eu dou meus dízimos, só fazer isso, pronto, gente, tô salvo, não é verdade? Quantas pessoas acham isso? Você acha que é só através dos atos que a gente vai ser salvo? Sim ou não? Não, né? Não. Bom, eu já cansei então, porque já não sei mais o que vai me levar para o céu, então eu vou fazer um aviãozinho, porque eu acho que um aviãozinho vai longe, hein, gente? Vamos lá então comigo e dobra, você tá vendo aqui? Dobra os dois ladinhos, um lado vai ficar com duas abas, sim, mas vai dar certo. Dobra retinho, tá? Porque senão não dá certo. Olha lá, dobra retinho aqui de um lado e dobra retinho assim do outro. Vamos fazer um aviãozinho, deixa a criança brincar, deixa ele, se tiver na salinha, deixa eles competirem para ver qual aviãozinho voa mais alto. Se tiver em casa, vai lá, gente, eu quero ver. Quão longe vai esse aviãozinho, deixa eles brincarem. Você acha que esse avião vai chegar ao céu? Aí as crianças vão falar sim ou não. Vocês acham? Não! Então tá, eu acredito que um rocket ship, como que você fala? Um foguete chega. Ah, porque a NASA tá muito aí com as tecnologias da NASA. Vamos cortar as duas abas, tá? Dos dois ladinhos. Olha lá, é só você fazer uma forcinha assim que você consegue com a sua unha mesmo, tá? Corta aí as duas abas, não abre o seu papel, tá? Que nós vamos abrir juntos. Então, cortamos as duas abas e aqui eu fiz um foguete. Estão mandando de tudo lá para a atmosfera, né? Então, gente, eu acho que o foguete chega no céu. O que vocês acham? E as crianças vão dar a opinião delas, né? Claro que a gente sabe que não, que um foguete não vai chegar ao céu. Então, a gente vai falar assim, agora nós vamos abrir juntos esse nosso papel e você vai ver qual é a única maneira que vai nos levar ao céu. Então, vamos lá? Vamos abrir? Todo mundo? 2, 3 e...
Através do sangue de Jesus. Ó, eu vou tirar uma fotinho de vocês. Aguenta aí. Segura aí. Se você tá sem a câmera, liga aí pra gente tirar uma foto. Vai lá. 1, 2, 3 e... Yeah. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pera aí, gente. Aguenta aí na segunda página. Aguenta aí. 1, 2, 3 e... Na terceira página, deixa eu ver se tem alguém. Não tem. E na quarta, não tem ninguém com aberto. Pronto, essa foi a nossa... Então, você trabalha com eles, né? Através do sangue de Cristo na cruz. É a única maneira de chegar ao céu. Claro que todos esses passos que nós falamos, então você volta, você fala, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, a gente tem que, com certeza, ir para a igreja é importante, com certeza, fazer a maneira como você trata os outros é importante, mas não é o que vai nos levar ao céu, porque a salvação é um presente. E presente é o quê? É gratuito, né? Não é verdade? Então, não tem nada que compre a nossa salvação. E deixa eu ver aqui, então, eu tenho só mais um para a gente fazer juntos. Espera lá. Deixa eu pegar aqui. Se você tiver um outro papel e uma tesoura, eu vou dar um desafio para você. Vai lá, rapidinho, pega lá. Eu sei que nós já passamos muito do nosso tempo, mas eu gostaria de terminar. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você ficar aí até essa última atividade. Se você precisar sair, eu entendo, tá? E eu vou, deixa eu ver aqui, compartilhar aí com vocês. Bom, vocês já viram, né, que nós vamos oferecer oficinas, vamos oferecer workshops. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente. Eu tô no Facebook, o meu Instagram é Fran Reis, mas acho que no Facebook é mais fácil, né, Francine Reis. Acha a gente lá e podemos conversar, e a gente conversa depois então no WhatsApp e tudo mais. Vocês podem mandar e-mail, o meu e-mail é francinereis@gmail.com a gente tem muito, a Glaucia e a gente trabalha junto tem muitos anos, né, como eu disse, e a gente tem muito para compartilhar aí com vocês, e seria muito legal se a gente tivesse mais momentos juntos, né? Mas vamos lá, então, fazer essa? Então, esse daqui, o meu desafio é o seguinte, ó, pega aí uma tesoura, tá? Você tem a sua folha, né? Eu quero que você faça, se você já conhece esse desafio, você pode fazer também, mas... E pode mostrar, não faz mal se você já souber e faz aí. Gente, abre um buraco maior que você puder, faça um buraco maior que você puder nessa página, nessa folhinha aí, mas você tem que caber o seu corpo inteiro nele. Vamos lá? Faça um buraco maior que você conseguir para que você consiga, para que caiba o seu corpo inteiro nele. Vamos lá. Você vai entrar dentro desse papel. Vamos lá. Eu vou dar aí 1 minutinho para vocês fazerem isso daí, enquanto eu trabalho no meu aqui. Na verdade, eu já tenho o meu pronto. E o que eu sempre digo quando eu faço esse desafio é que estou amando ver o resultado de vocês. Tá, depois nós vamos tirar uma outra fotinho, tá? Com o que vocês fizeram aí, tá bom? Pera lá. Aguenta aí que a gente não vai. Vamos ver quem já fez. Olha só. Mostra aí pra mim, vai lá. Primeiro, pessoal da primeira
Página. Yay! Mostra aí o que vocês fizeram. Deixa eu ver aqui o próximo. Tirando da próxima, peraí. Aguenta lá, aguenta lá. Mais um. Ninguém. Deixa eu ver no... Tá bom. Bom, gente, esse desafio é um desafio muito especial e eu vou mostrar o que aconteceu com o meu, tá? Mas primeiro, vou dizer para vocês, toda vez que você estiver em contato, tá, com uma criança, tome tempo para meditar nas palavras de Deus. Tome tempo com o Pai, com o nosso Paizinho. Comunique com Ele, veja qual é o objetivo que Ele tem para você. O que é que precisa ser alcançado com aquela história que você vai contar, com aquela lição que vai ser contada. Então, quando você estava aqui trabalhando, essa forma como você... Ai, gostei aí do seu desenho, Margarete. Olha aqui, quando você está trabalhando, está deixando Deus te guiar, certo? Aqui, ó, no seu planejamento diário, né, que a gente trabalha diariamente com as crianças, né? Eu tenho filhos, tenho 3 meninas, diariamente. Então, você vai aqui, ó, deixando que Deus te guie. Quantas vezes eu tenho que cortar esse papel? O que eu tenho que fazer? Deus tem um plano muito maior do que o nosso. Muito maior. Você tá vendo, você vê o seu papel. Quando eu falo para você criar um buraco dentro desse papel aí, que caiba você inteiro, o que a gente pensa? É só que tem um buraco aqui no meio. Mas você malemar cabe sua cabeça. Agora eu vou te mostrar o que eu fiz. Quando eu trabalhei nesse projeto, quando eu me dediquei tempo para aprender como fazer. Olha só o tamanho do meu papel. Vamos ver, acho que vocês não vão nem conseguir ver. Olha aqui, o tamanho que isso ficou. Acho que caberia uns 5 de nós aqui dentro. Olha só. Gente, esse é o tamanho do plano de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Não é somente esse buraquinho aí que a gente tem. É um plano gigantesco que a gente não consegue ver. E muitas vezes é porque é por falta de meditar na palavra dele, é de buscar recursos. E eu estou muito feliz, a minha alegria é imensa de ter cada um de vocês aqui conosco nessa manhã. Obrigada pelo seu tempo. A gente já é 11h30 e a gente está aqui ainda conversando. Passou muito do meu tempo. Eu sei que acho que eu fui a que mais falei de todas. E eu agradeço imensamente aí o carinho de vocês e a participação de vocês. E que Deus possa mostrar para você esse plano gigantesco, essa bênção enorme que Ele tem para cada um de vocês. Tá bom? Essa é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Mostra, por favor, como você cortou, porque eu consegui e estou vendo que várias também não conseguiram. Tá, então vou mostrar aqui. Você vai assim, cortando, certo? Você vai até o fim. E aí, depois você volta, cortando no meio, né? Do outro lado. E aí vai até o final. E aí, esse último aqui você não corta. E o último de lá também você não corta. Mas o resto você tem que cortar. E aí, você vai abrir essa parte aqui, né? Depois que você cortou do outro lado. E aí, vai ficar, então, o seu projetão grande, né? Que Deus tem, então, grande planos para nós. Tá bom? Alguma pergunta que eu sei que já nem dá, né, Raíssa, pra gente fazer perguntas e respostas aí. Olha, nós podemos fazer o seguinte, eu vou passar as informações, vou orar,
E aqueles que quiserem permanecer conosco, ter alguma dúvida, se você está disposta, então, a permanecer com a gente, né? A gente aceita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar as informações, eu oro com você. Aqueles que têm algum compromisso, né, podem sair do grupo ou permanecer para tirar as dúvidas com você, Francine. Pode ser assim? Pode, eu posso ficar mais 5 Então tá bom. minutos, tá, Márcia? Oremos. Então, beleza. Então, a gente fica mais uns 5 minutinhos depois da oração, se tiver alguma dúvida. Todos que estão conosco aqui no Zoom, a nossa palestra foi gravada. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, acredito que a nossa secretária já do Ministério da Criança, Lígia, ela já disponibilizou aí no bate-papo o número dela, ó, ela acabou de colocar. Anotem aí, aqueles que não estão no grupo de WhatsApp, anota o número dela, manda mensagem, fala, olha, eu não estou no grupo de WhatsApp, porque a gravação dessa palestra vai ser transmitida por esse grupo de WhatsApp, tá bom? Então, se você não está, anota o telefone da Lígia, que está aí no bate-papo aí agora, ela já postou, e manda uma mensagem para ela, ela vai te adicionar, e aí você vai ter acesso a essa palestra novamente, para você assistir, compartilhar com quem não pôde assistir, né? Essas ótimas dicas que a Francine nos deu. Eu vou orar agora, Francine, com todos e louvar a Deus mais uma vez, né? Por essa oportunidade de estarmos com você. E aí você fica, então, esses 5 minutinhos de dúvidas para tirar daqueles que tiverem. Oremos, então? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de aprendermos como melhor ensinar e falar do teu amor para as nossas crianças. Que o Senhor continue nos usando. Pedimos uma bênção especial sobre a vida da Francine. Obrigado, Senhor, por ela ter se disponibilizado, estar nos ensinando, nos capacitando nessa manhã. Senhor, abençoe a vida dela, sua família, seu ministério e a todos nós também, nossos ministérios, nossa igreja, nossa área de atuação. Que o Senhor continue nos conduzindo e nos usando para que muitas crianças, juvenis e adolescentes saibam do teu amor através das nossas vidas. Continue conosco nesse dia, é o que pedimos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, aqueles que não puderem continuar conosco, podem se desconectar, mas a Francine estará ainda mais 5 minutos, né, Fran? Para tirar alguma dúvida. Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, você quer que escreve no bate-papo ou você quer que abra o áudio? Fala aí. Então, tá bom. Quem tem alguma dúvida, queira perguntar, pode abrir o áudio aqui como cortar, vai. Então, vamos lá, ó. Esse de cortar é o seguinte. Você vem aqui, corta de um lado da folha, certo? Ah, ali, a Cristiane conseguiu. Aí você vai do outro lado e corte no meio, assim. Certo? Você vai cortando no meio aqui, de cada um dele. Certo? Aqui, vai. Todo o papel. Aí depois, no final, você vem e você tem que cortar aqui, essa partezinha aqui, ó, que fica junta, mas não pode cortar o primeiro e não pode cortar o último, certo? E aí ele vai ficando, vai abrindo, ó, dessa forma. Se o seu está junto, quer dizer que você não cortou as beiradinhas, ó. Tem que cortar as beiradinhas, tá? Essa parte que tá junto aqui, ó, tem que ser cortada, senão ela não libera, senão ela não cai. Então, corta de um lado, corta do outro no meio, e aí, então, depois você corta essas partes que estão juntas aqui embaixo. A Margarete conseguiu, a Cristiane conseguiu. Quem mais conseguiu aí, ó? O que mais, gente? Outra pergunta? Vocês têm alguma coisa? Eu tenho uma pergunta sobre a escola sabatina. Aqui na igreja em Vila Boa, Goiás, um professor nosso do adolescente foi embora, né? Aí eu sou coordenadora e professora juvenis. No caso, eu vou ter que, porque a turma é bem pequena e nessa época estão indo muito pouca gente para a igreja. No caso, eu devo passar a lição, contando a história, dos adolescentes ou dos juvenis? Pois é, você tem que ver, você tem um número maior de juvenis ou de adolescentes? Juvenis. Você sempre puxa para o lado, para os mais velhos, tá? Então, sempre tenta atingir os mais velhos para que eles fiquem ali
ligadinhos. Se você tem poucos adolescentes e mais juvenis, talvez os adolescentes possam te ajudar, entendeu? Você possa falar, ó, essa é a lição do juvenista, tô precisando da ajuda de vocês. O que vocês podem fazer? Dá para contar uma história? Dá para fazer uma música especial? Sei lá, inclui eles no programa, certo? Então, acho que depende muito de quantas crianças você tem na sua classinha, né? Mas eu sempre, aqui eu faço homeschool com as minhas filhas, certo? Eu tenho 3 filhas de diferentes idades, eu tenho uma de 19, 12 e 9. Então, eu sempre conto as histórias, sempre faço, tudo que eu ensino, eu conto para minha mais velha. Focada na minha mais velha, certo? E as pequenas vão aprender na medida que pode, entendeu? O máximo que eles podem, da capacidade deles. Mas, geralmente, eles conseguem entender e, claro, você pode usar um recurso mais chamativo, né? Assim, mais legal, jogos, né? A gente tem muitos jogos no Zoom que dá para fazer, Jeopardy e outros recursos. É muito recurso aí que a gente pode utilizar, viu, gente, no Zoom. Mais alguma perguntinha para a gente poder fechar aí e ir almoçar, né? Então, eu não tenho uma pergunta, eu tenho um agradecimento. Né? Agradeço em nome de todos que estão aqui, o que você compartilhou conosco, e que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida, a sua família, e que você possa abençoar outras pessoas como fez conosco aqui. Muito obrigada, viu? Amém. Muito obrigada, muito obrigada. É muito bom a gente receber lá um feedback já na hora, né? Amém. Que Deus possa, então, gente, abençoar muitíssimo vocês. Um beijão para vocês, no coração. E se quiser aí, então, entre em contato com a gente, tá? E é só.